Fala pessoal, paz e bem. Hoje, dia 3 de junho, a igreja se recorda de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. São Carlos ele foi declarado padroeiro da juventude africana no ano de 1934 pelo Papa Pio IX. Sua conversão se deu no ano de 1885, numa África que, por conta da colonização e das diferenças culturais, o serviço de evangelização era árduo e doloroso, mas, por conta da chegada dos missionários, chamados por eles de padres brancos, São Carlos ele se converteu, e começou a professar a sua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Por conta disso, o rei, com ódio à religião e também à santa pureza, pois se acredita que ele abusava daqueles jovens pajes, no qual São Carlos era o chefe, né, ele promulgou um decreto de pena de morte para aqueles que rezassem. Então, um jovem por nome Dionísio, 16 anos, que era um dos pajens, por estar justamente fazendo isso e evangelizando, foi atravessado por uma lança pelo rei, e o rei deixou ele agonizando de um dia para o outro e por fim mandou decapitá-lo para servir de exemplo para os demais, para que renunciasse à sua fé. Então São Carlos Luanga, juntamente com outros jovens pajens, se prepararam e se colocaram diante do rei, para reafirmar a sua fé. E o rei separa então os jovens pajens daqueles que rezavam e daqueles que não rezavam. Os que não rezavam ele pediu para ficar do lado do seu trono e os que rezavam para ficar diante de um muro. E pergunta a todos, vocês rezam mesmo? E São Carlos Luanga responde em nome de todos: sim, Senhor, nós rezamos verdadeiramente. E querem continuar rezando? Questiona o rei. São Carlos responde novamente: sim, até a morte. Então matem todos, responde bruscamente o rei, né, sentenciando todos à morte. E para que o sofrimento fosse maior, ele transfere São Carlos e os jovens pajens que rezavam para uma prisão. E durante todo aquele trajeto eles sofrem agressões físicas por parte dos soldados do rei. Então, no dia 3 de junho de 1886, para persuadir, não deixar que novas conversões aconteçam, ele decreta a morte de São Carlos Luanga e ele é queimado vivo ali diante de todos. E antes disso acontecer, ele diz para um jovem pajem, que também iria morrer juntamente com ele, né, se formos para morrer com Jesus, eu pegarei na sua mão, iremos morrer junto, de mãos dadas. Com isso, o rei tentou dissuadir os jovens de rezarem, de professar a sua fé em Jesus Cristo, porém, a sua tentativa foi frustrada e todos, foram morrendo um a um, até o último, em 1887, que morreu afogado. E um dos jovens que estavam ali e foram, martirizados, ele dizia: uma fonte que tem muitas fontes jamais se seca. Quando nós não existirmos mais, outros virão. Tremenda isso, a fé. Isso causa até muita comoção, essa riqueza, essa fé, essa coragem desses jovens, enquanto hoje, por nada, por muito pouco, as pessoas caem em pecado. Então eles foram beatificados no ano de 1920 pelo Papa Bento XV e após 30 anos, de São Carlos ter sido declarado padroeiro da juventude africana, eles foram canonizados no ano de 1964. São Carlos Luanga, rogai por nós.